Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, uma frase que tá virando recorrente aqui no começo dos vídeos ultimamente é: quem é vivo sempre aparece. Eu sei que eu sumo, eu desapareço aqui do canal e do nada eu apareço, posto um vídeo, sumo de novo. Mas, gente, tentem me entender porque minha vida é corrida. E nem sempre eu consigo estar postando aqui pra vocês. Geralmente eu gravo compilados de vídeos, né? Então vou gravando durante um mês e meio. Era o que eu tava fazendo dessa última vez. E posto tudo de uma vez, né? Num vídeo só. E eu estava fazendo isso com um dos meus antúrios aqui, né? Só que não sei que diabo que aconteceu. Eu sei que eu apaguei a pasta na qual estava, né, os vídeos. E eu não consegui recuperar nenhum dos vídeos. Não sei o que diabo que aconteceu, mas eu não consegui recuperar nenhum dos vídeos. E aí a decisão que eu tomei era que eu ia gravar um vídeo só falando como eu cultivava, mostrando a planta, contando o que aconteceu. E é isso que eu estou fazendo. Só que eu me planejei fazer isso já faz mais ou menos umas 2, 3 semanas. E eu não fiz até agora. E aí hoje eu tava aqui regando as plantas, olhando as plantinhas, eu resolvi que eu deveria gravar esse vídeo aqui pra vocês. Bom, gente, o vídeo original era sobre este indivíduo aqui, tá? Essa mudinha que eu tenho aqui do Papililómeno. Ela foi uma planta que sofreu com ataque de galinhas. As galinhas acabaram arrancando as folhas dele. Ele estava bem desenvolvido. Eu acho que vocês conseguem ver que tem um rizoma grande aqui, né? Então ele estava bem desenvolvido e as galinhas deixaram apenas 3 folhinhas neles. Essa daqui, esta aqui e esta menorzinha aqui, tá? E aí eu estava gravando para saber se ele iria soltar uma folha grande, né? Porque a última folha pelo menos era maior que essa folha aqui que nasceu. Ou se ele ia dar um reboot. Ele ia retroceder e lançar folhas pequenas, tipo essa daqui. Não foi o que aconteceu, graças a Deus. Temos folhas grandes. Mas, bom, até a recuperação 100% dele vai demorar um pouquinho aí, né? E, bom, aproveitando o gancho, eu tenho para falar que o Antúrio Papililómeno, sem dúvidas, aí é um dos mais desejados desses antúrios puros, né? Que a gente encontra na natureza. E ele possui algumas variedades genéticas. Esta aqui eu não vou me recordar o nome dela em específico, mas ela é a variedade que possui folhas mais alongadas, né? E os lóbulos mais para cima, né? Quanto a variedade mais comum da gente achar para comprar é a Panamá, né? Que ela lembra ali o antúrio cristalino, magnífico, em formato de folha, tá? Porque ele é mais um coração. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês a imagem. Existem, eu acho que 5 variedades ou mais do Antúrio Papililómeno na natureza, né? E essa daqui é uma delas. A minha história com esse indivíduo aqui começa uns 2 anos atrás, eu acho, né? A gente tava já naquela coisa de respirar melhor, né? Por conta que a Covid veio, as plantas aumentaram muito o valor. Era difícil encontrar variedades de planta. E quando a gente encontrava, era um valor muito absurdo, né? Na época ele foi caro, mas eu acho que na pandemia ele estava bem mais caro, né? E eu, quando eu fui comprar, eu fiquei em dúvida se eu comprava ele ou o Antúrio luxurians. Eu conversei com um colega meu e ele disse para que eu investisse no Papililómeno, porque pelo menos essa variedade era mais difícil de ser encontrada e custaria um pouco mais caros e o preço se manteria estável, poderia baixar, mas não ia baixar tanto quanto o Antúrio luxurians, né? Porque o Antúrio luxurians tecnicamente seria mais fácil de reproduzir do que o Antúrio Papililómeno, pelo menos dessa variedade que eu tenho aqui em casa. E assim eu fiz, investi no Antúrio Papililómeno, ele chegou, era uma muda, eu acho que até um pouco menor que essa aqui, tá? E eu mantive ele relativamente bem até a minha mudança para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei aqui para o Rio, gente, a adaptação dele foi um pouco complicada. Ele soltava folhas defeituosas, porque não tinha muita umidade no ar, né? Pelo menos o primeiro local onde eu deixei eles não tinha muita umidade, então as folhas nasciam um pouco contorcidas por falta de umidade e tal, e ele meio que não ia pra frente. Eu já tinha feito a primeira muda, que no caso é essa daqui, tá? E aí, nesse meio tempo, né, tentando, eu meio que consegui acertar no cultivo.
Só que eu fiquei com medo de perder a minha planta e eu decidi cortar o rizoma. E isso resultou nisso que vocês estão vendo agora, tá? A planta, ela se desenvolveu, mas não está no seu esplendor, né? Era para ela estar muito maior, levando em consideração o tempo que eu tenho ela, né? Mas esse corte de rizoma, essa mudança de clima, essa adaptação, fez ela dar uma retrocedida aí nesse período, né? E soltar apenas, né, essa folha aqui um pouco maior, tá? Ele tava com mais folhas, mas aí eu cortei para ver se ele enraizava melhor. Eu acho que vocês conseguem ver aqui, deixa eu virar pra você, que ele está com algumas folhas cortadas, né? Eu cortei essas folhas para ver se ele conseguia se desenvolver. Bom, gente, o meu cultivo é um cultivo bem simples, tá? Eu não tenho muita frescura com esses antúrios. Eu cultivo eles assim como eu cultivo qualquer outro antúrio, mas obviamente que a gente vai fazendo observações sobre as espécies, né, durante esse tempo de cultivo. E o antúrio papililâmino, pelo menos o que eu notei, é que por ele ter as folhas mais escuras, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, ele tem folhas mais escuras e aveludadas, ele suporta um pouquinho mais de sol. Então, assim como as orquídeas, eu costumo deixar ele pegando o solzinho da manhã, que é aquele solzinho mais fraco, mas que eu percebo que ajuda bastante, pelo menos na expansão das folhas durante esse período que elas estão crescendo, né? Então, quando eu trouxe esse indivíduo aqui para fora, né, tanto ele quanto as mudas que eu já tinha feito, né, que algumas já foram com Deus, já foram para casa de outras pessoas, já fiz trocas e tudo mais, eu percebi que elas se desenvolviam muito bem do lado externo, né, do que no lado interno. Talvez por falta de luz, ventilação, não sei o que era. Pelo menos para mim não deu certo cultivar elas dentro de casa, tá? E aí eles cresceram, se desenvolveram, tá? Então ok aqui. Eu vou usar um exemplo para vocês, para que eu possa explicar mais ou menos o meu cultivo aqui, tá? Eu tenho esta muda e esta muda, tá? Que são as mais recentes aqui no meu cultivo. As duas foram do mesmo período, do mesmo rizoma, elas cresceram ao mesmo tempo, só que essa aqui foi para frente, enquanto essa daqui deu uma estacionada no tempo. Essa daqui, gente, eu acabei dando para uma amiga minha, tá? Ela acabou voltando para minha casa, mas eu dei para essa amiga e ela cultivava dentro de casa. Bom, gente, nas minhas experiências todas aqui, eu não acho que dentro de casa seja um ambiente legal para conseguir o máximo das suas plantas, porque elas realmente vão dar uma estacionada, vão ficar um pouco mais lerdas, né, para se desenvolver, do que no ambiente externo. E isso foi o que aconteceu com esse antúrio aqui. Agora que ele tá soltando uma folha nova, mas como vocês notaram a diferença, né, este aqui que ficou comigo se desenvolveu bem, enquanto esse daqui deu uma estacionada no tempo. Se vocês me perguntarem como eu cultivo esses antúrios, eu vou dizer que eu cultivo eles como eu cultivo qualquer outra planta de folhagem aqui em casa. O substrato é turfa. A parte de cima do vaso, geralmente eu coloco o esfagno por dois motivos. Os antúrios costumam soltar muitas raízes aéreas, né? Porque eles vão crescendo o rizoma para cima. Então, nesse crescimento para cima, a gente tem um rizoma mais elevado. Eu acho que aqui vocês conseguem ver. E aí eu vou preenchendo isso com esfagno. Por quê? Quando ele atinge um tamanho legal, é possível você fazer o corte e fazer uma muda. Se você tiver uma raiz na parte de cima, você não precisa necessariamente sacrificar folhas, você não precisa sacrificar tanta planta, você só fez a divisão do rizoma e a possibilidade das duas brotações darem certo, a parte de cima, que seria a matriz, e a parte do rizoma, que é a que fica no vaso enraizada, brotar é muito maior do que você fazer um corte sem raiz, tá, gente? Então, o que eu faço aqui na minha casa? Eu cultivo, geralmente, na turfa e o esfagno. Quando eu não acho o esfagno com facilidade, eu costumo colocar a palha de coco, que dá o mesmo efeito, tem o mesmo objetivo, tá? Não difere em muita coisa, é só para não manter as raízes tão expostas, tá? Porque se elas ficam expostas, elas podem secar, e aí elas não vão ter utilidade alguma. Ou, na hora de você fazer o corte e tudo mais, elas sentem muito mais do que vocês mantendo ela úmida constantemente, tá bom?
E aí, vamos à questão dos vasos. Muita gente pergunta se eu cultivo em vaso de barro por algum objetivo, porque é melhor, porque o vaso de barro é mais resistente, oferece isso ou aquilo para a planta. E não, gente, é estética, tá? Eu acho o vaso de barro muito mais bonito em termos estéticos, né, do que o vaso plástico. Eu cultivo as minhas alocasas em vaso plástico porque eu percebi que elas não vão bem no vaso de barro, tá? E aí eu escolhi, inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir ver, provavelmente não, mas eu escolhi cores nos vasos de barro, de plástico, que remetessem aos vasos de barro, tá? Que é essa cor mais terracota aqui, tá? Mas por fim, gente, eu costumo cultivar porque é estético, é bonito e tudo mais. No vaso de barro, a gente tem que lembrar que tem uma coisinha aí que é o vaso de barro, ele suga, né? Ele drena melhor a água, né? A umidade do vaso, ela vai com Deus muito mais rápido do que o vaso de plástico. No meu caso, elas estão no ambiente externo, então elas pegam vento. Se tiver muito quente, o vaso vai secar com mais facilidade. E a turfa é um substrato que tem a mesma pegada aí do esfagno. Ele retém a umidade por muito mais tempo do que uma terra ou barro, sei lá, né? Esse tipo de substrato que é mais comum da gente utilizar. O que eu faço aqui no meu caso? Quando eu optei em colocar no vaso de barro, eu tinha duas opções. Ou impermeabilizar o vaso, porque aí você retém e ele vai ficar na mesma pegada do vaso de plástico, ou você mantém ele cru, como eles estão aqui no meu caso, e você faz regas muito mais frequentes nos dias quentes e regas também um pouco mais contidas nos dias frios, principalmente se você tem essas plantas no ambiente externo. No meu caso aqui, gente, eu estou debaixo aqui da minha varanda, então assim, elas até pegam os respingos da chuva, mas não pegam toda a chuva. A minha obrigação é pelo menos uma vez por dia, nos dias frios, dar uma regadinha ali para manter tanto a umidade no vaso, mas também para auxiliar o crescimento das folhas novas, tá? Na expansão, porque regar elas de manhã é uma coisinha ali que dá uma ajudazinha para elas se desenvolverem essas folhas. No meu cultivo aqui, na minha casa e tudo mais, eu percebi que o Anthurium papililamium, né, como eu disse, gosta desse solzinho da manhã. Talvez porque as folhas são aveludadas, né? Eu não sei se vai estar totalmente a cor desse Anthurium, mas elas são bem escuras, um quase preto, né? E aí, gente, essas folhas, elas gostam desse solzinho um pouquinho mais de manhã, né? Que ajudam até na coloração. Quando elas estão se desenvolvendo, elas ficam bem avermelhadas, inclusive ficam quase negras, né? Quando elas estão se desenvolvendo assim, elas ficam num tom bem bacana. Quando elas estão num ambiente um pouco com menos luz, né? Não pega esse solzinho, as folhas costumam ficar um pouco mais esverdeadas, né? Elas não ficam um tom quase negro assim, constante, né? Bom, em relação às regas, como eu disse, eu costumo fazer essas regas frequentes, né? Eu não espaço as minhas regas são diárias, mesmo nos dias frios eu faço a rega aqui. Mas existe também a questão das regas. A gente tem que se atentar que existe a rega para molhar só as folhas, é aquela rega superficial, e existe a rega para regar o vaso, regar a planta por completo. Essas regas nos dias frios são menos frequentes, então eu costumo regar todo dia as folhas e tudo mais, mas uma rega bem superficial nos dias frios, né? E aí, uma vez por semana, talvez, aí, ou 3 vezes por semana, vai, para não ficar tão espaçado assim. Eu costumo regar os vasos, né? Então deixo bastante água ali, escorrer dos vasos e tal, nos dias frios. Já nos dias quentes, gente, a rega é feita durante a manhã e é uma rega intensa para molhar vaso e tudo mais. Depois daquele período mais quente do dia, você consegue fazer uma rega também. Ou você antecede, né? Vamos supor, se o sol mais quente era do meio-dia, lá para umas 11 horas você faz outra rega, tá? Eu acordo muito cedo, então por isso que eu tô dando esse horário. Lá para umas 11 horas você faz uma reguinha. Passou o período mais quente, umas 2h30, 3 horas, faz outra rega.
E aí, no final do dia, mais de noitezinha, eu costumo fazer também essa outra rega aí mais intensa, né? Mas isso é pros dias quentes. E lembrando que eu moro no Rio de Janeiro, onde o clima é muito, muito quente mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho aí, só pra manter o canal vivo. Deixa eu espantar minha arara daqui. Vai pra lá. Vai. Foi um vídeo rapidinho aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo, curta. Se é um tour que você não conhecia, também fala aqui pra mim. Eu espero trazer em breve mais variedades. Ah, inclusive eu tenho uma, que é um híbrido. Esse aqui é um híbrido do Magnífico com o Papililâmino. Você pode ver que a folha é bem escura. E ela tem essa coisa mais alongada, né, do tour Papililâmino. Essa muda aqui eu tenho também um bom tempinho aí. Já fiz muda dela também. E, bom, gente, minhas contas estão indo bem. Eu espero que vocês tenham gostado do canal. Não vou me estender muito mais do que isso. O vídeo foi esse. Temos mais vídeos aqui no canal. Se gostou, comenta aqui embaixo e curta. Tchau, tchau.